Então, muito boa noite a todos. Muito prazer para quem ainda não me conhece. Eu sou o Carlos, mas eu sou mais conhecido aqui como Cadu. E hoje o tema que eu vim trazer é água e vida. Então, eu quis trazer uma mensagem que a água nos deixa no nosso dia a dia. Então, eu gostaria de começar com uma pergunta. Qual a definição de água? E qual a sua importância? Água é um líquido fundamental para a existência de qualquer vida encarnada presente aqui na Terra. Plantas, animais, fungos, nós, seres humanos. Água é fundamental para a nossa existência e sobrevivência. Mas ela também tem outras importâncias, como da nossa evolução. Se a gente parar um pouco e refletir sobre o nosso passado, o que a gente já fez com a água? Os egípcios, por exemplo, eles utilizavam a água como uma contagem de tempo. Eles construíam uma espécie de funil chamado eclipsidra, onde eles conseguiam calcular o tempo através do gotejamento da água. Portugueses, por exemplo, utilizavam a água como um meio de transporte, e o que é utilizado até hoje, através das caravelas e barcos. Mas o que define a água? Água é o recurso natural fundamental para a existência de todas as formas de vida. A água, ela é um solvente universal capaz de dissolver diferentes matérias, que vão desde sais até moléculas indispensáveis para a vida. Então, a água ela tem todas essas funções que nos auxilia como encarnados. E eu gostaria de trazer uma pesquisa que foi deverasmente intrigante na época. Essa pesquisa foi realizada por Masaru Emoto, um japonês escritor. Masaru observou um experimento feito na antiguidade, na Grécia em específico, conhecido como experimento do arroz. Nesse experimento, jarras de arroz eram expostas a energias do ambiente. Que tipo de energia? Energias positivas e negativas. Então, através de fala, da música, esse arroz era exposto a essas diferentes energias. Poderia ser palavras de carinho ou palavras de ódio. E dependendo de como aquele arroz era exposto a esse tipo de fala, a esse tipo de música, ele começava a putrefar ou mantinha seu estado. Que esse arroz que começava a putrefar era aquele que era exposto a essas energias negativas. Então, Masaru decidiu ir mais a fundo. O que compõe o arroz? O arroz, em sua maioria, é constituído de água. Então, ele pensou, se o arroz, em sua maioria, é constituído por água, por que eu não tento com a água? Mas de que maneira eu poderia observar a água? Já que ela sempre se mantém ou líquida, ou sólida, ou gasosa. Então, através do desenvolvimento da sua pesquisa, ele lembrou que quando a água vai se transformar em um sólido, em um gelo, ocorre a formação de cristais. E através desses cristais, talvez ele consiga observar esse fenômeno e poder tirar alguma conclusão. Então, Masaru separou jarras de água em diferentes ambientes novamente e colocou ele em diferentes situações. Mais uma vez, positivas e negativas. Palavras de amor, carinho, de afeto, de gratidão. Músicas como música clássica, por exemplo. Também colocou outra jarra d'água exposta às energias negativas. Palavras de maldizer, de ódio, de rancor. Músicas como, por exemplo, heavy metal, rock pesado. E observou a formação dos cristais após elas serem expostas a esse tipo de energia.
Com isso, ele conseguiu concluir que aqueles cristais que eram expostos a energias positivas formavam formas bonitas, simétricas, formas compatíveis. Já aquela água que era exposta a energias negativas ficavam totalmente deformados, sem uma forma definida, turvos. Não formava propriamente um cristal, igual a água normalmente se expõe. Pois a água é um líquido diferente dos outros. A maioria dos líquidos, quando congela, são mais densos do que propriamente no estado líquido. A água é o contrário. A água em estado líquido é mais densa do que em estado sólido. Então, a partir das formações dos cristais, Masaru conseguiu concluir que aquela água que recebia energia e a água captava a energia do ambiente. E isso é comprovado também na ciência, porque a água ela tem suas cargas positivas e negativas, como toda a matéria tem, no caso de energia magnética. Então Masaru decidiu observar essas cargas de energia, como que era essa troca. Masaru percebeu que a água, ela, quando exposta às energias positivas, recebia mais cargas elétricas, mais cargas magnéticas em conjunto. E com isso, ele observou que a água, ela pode ser utilizada como uma propriedade de cura. Mas isso nos traz um pouco mais para trás acerca da nossa religião, o espiritismo, que também é uma ciência, muito importante ressaltar. Onde a gente tem a água fluidificada ou magnetizada, que a gente geralmente consome após a gente tomar o passe. Então, a água fluidificada e magnetizada se trata basicamente dessa água energizada, com as energias que os espíritos conseguem captar do ambiente e colocar nela. Numa definição mais completa, que eu vou pronunciar agora, água fluidificada é aquela que recebe fluidos medicamentosos por ação magnética dos espíritos, os quais conferem ao líquido características curativas e de variadas ordens. Como assim de variadas ordens? A água, ela pode ser utilizada para curar diferentes tipos de dores, de ferimentos, como um ferimento emocional, psicológico, como também um ferimento físico, que a gente acaba por se fazer. Ou até mesmo um ferimento espiritual que a gente causa a nós constantemente no nosso dia a dia. Porque sempre nos passa na cabeça um pensamento negativo, que acaba fazendo o nosso corpo ficar turvo, assim como os cristais de Masaru Emoto. Então, a água fluidificada auxilia e muito a gente nesse processo de estabilização do nosso corpo. A água é fundamental para a vida não só por nos sustentar o nosso corpo, mas também para sustentar o nosso espírito. Com isso, eu decidi ir mais a fundo, assim como Masaru, e fazer algumas pesquisas em alguns livros. E no livro dos médios eu encontrei um trecho bem interessante, que como no magnetismo pode operar modificações nas propriedades da água, pode também produzir fenômenos semelhantes com os fluidos dos nossos corpos, do nosso corpo, que em si tem muita água. Ocorre um efeito curativo quando há entendimento e propósitos adequados. Então, o que o livro dos médiuns quer trazer para a gente nessa situação? O que os espíritos querem trazer para nós? Que a água fluidificada, a partir do momento que a gente toca nela, a gente consome ela vai se assemelhar com a parte positiva dentro de nós e desassociar a parte negativa presente em nós, desde que haja entendimento e propósitos adequados. Então, a gente tem que pensar positivamente, para que a gente consiga com que essa propriedade da água fluidificada nos auxilie. Agora, no livro Loucura e Obsessão, no capítulo 3, nos traz que a água, em face da sua constituição molecular,
É um elemento que absorve e conduz a bioenergia. Quando magnetizada e ingerida, produz efeitos orgânicos compatíveis com a do fluido. O que é essa bioenergia que o livro Loucura e Obsessão traz pra gente? Bioenergia é a energia que os seres vivos produzem. Então, nós, como seres humanos, animais, plantas, produzimos energia ao nosso entorno. Assim como o Masaru demonstrou, através da fala a gente espalha essa energia pelo ambiente. E essa bioenergia, ela pode ser concentrada na forma de um passe ou de água fluidificada. Então, essa bioenergia, essa energia que a gente produz, é associada à água que vai produzir esse efeito curativo. Então, qualquer pessoa consegue manipular essa energia de forma tanto positiva como negativa, pois a gente tem o livre-arbítrio e a liberdade de reconhecer e de entender e de fazer aquilo que a gente pensa. Então, é importante a gente ter esse conhecimento do que a gente pensa, do que a gente fala e de que modo a gente age. Porque isso está influenciando não só a nós, como também as pessoas ao nosso redor. A nossa atmosfera é composta de muita água. O ar em si tem muita água. Então, quando a gente libera essa energia, a gente também está liberando essa energia para a água presente no ar. E que a gente acaba por respirar. Que a gente acaba por consumir. E que sempre vai se espalhando por nós. Então, a gente não está só afetando a mim com esse pensamento. Também estou afetando aos outros. E a água, ela se espalha através das chuvas, dos rios, das correntezas dele, propriamente do vento, do ar. Então, a gente acaba por espalhar essa energia no planeta inteiro. O que é importante a gente ter esse entendimento, que a gente não vai estar só prejudicando a nós e pessoas de até 10 metros ao nosso entorno, e sim o planeta inteiro. Eu gostaria também de trazer mais um cientista, que ele é do século XIX, nascido na França, que é François Deleuze. Ele foi um naturalista botânico e que ele estudou a propriedade do magnetismo sobre os animais. Então, ele traz numa fala dele o seguinte: é sobretudo mais as doenças internas que a água magnetizada age de uma maneira espantosa. Ela transporta o magnetismo aos órgãos afetados. Ela acelera o processo de cura. Então, através das pesquisas dele, ele conseguiu concluir que a água magnetizada, ela vai justamente no ponto em que a gente está necessitando desse auxílio. Então, digamos que, por exemplo, eu esteja com um ferimento no cotovelo. Eu consumo água fluidificada e ela vai auxiliar aquela região. Trazendo novamente a questão do livro dos médios, desde que eu tenha entendimento e propostas adequados, que é importante sempre ressaltar. É importante a gente tirar esse egoísmo dentro de nós, porque a água fluidificada é uma caridade para consigo mesmo e para com todos, porque você vai compartilhar aquela energia positiva. No livro O Consolador, na pergunta 104, que é uma pergunta que Chico Xavier faz aos espíritos, ele pergunta o seguinte: para fluidificar a água, não há necessidade de condições especiais, como médio curador ou complexa reunião de vários elementos? A caridade depende de tanta complexidade? E os espíritos respondem: a água é um veículo de fácil absorção dos fluidos do ambiente, e mediante a uma vontade firme de atitudes de mérito de quem o pratica, esse hábito pode transformar nossas vidas. Os espíritos, eles responderam de uma forma um pouquinho complexa, mas se a gente vê bem, a gente consegue concluir que qualquer ambiente pode fluidificar uma água, desde que ele esteja carregado positivamente. Qualquer energia boa que a gente transmite pode formar uma água fluidificada. Por isso que muitas vezes, no Evangelho no Lar, algumas pessoas devem fazer aqui, e a gente também tem o nosso Evangelho no Lar quinta-feira, é recomendado pôr um copo de plástico, um copo de água ao nosso lado, para que a gente possa carregar ele com as energias boas do Evangelho. Então, através dessas perguntas e de textos que são trazidos para a gente pode ver que a água ela tem propriedades muito boas para a gente.
que podem ser benéficas, mas também podem ser maléficas, se a gente utilizar ela mal. Porque muitas vezes a gente pensa na poluição física, dos rios poluídos com sujeira, com lixo, com conteúdos tóxicos, mas não é só fisicamente, a gente também tem que cuidar da água energeticamente. Imagine pessoas que moram perto de uma represa e que só fiquem reclamando, fiquem falando mal um do outro. Como que vai ficar aquele estado daquela água? Que vai ser distribuída por uma cidade inteira. Será que ela vai ser muito boa? Será que ela vai ser benéfica? Então é importante a gente ressaltar essa importância da água para todos. Por causa que a água ela não é só para uma pessoa só. Porque a água está por toda parte. Outro livro que eu gostaria de trazer, mas só que é um trecho mais extenso, é um trecho do livro Nos Domínios da Mediunidade, que ele também é uma obra de Chico Xavier, que foi codificada para a gente através de André Luiz, que foi uma das vivências que ele experienciou. Pequena jarra de vidro com água pura foi trazida à mesa. E por que Hilário perguntasse se iríamos assistir alguma cerimônia especial? O assistente explicou afável. Não, nada disso. A água potável destina-se a ser fluidificada. O líquido simples receberá recursos magnéticos de alto valor para o equilíbrio psicofísico dos circunstantes. Vou parar um pouquinho para que a gente possa analisar esse primeiro trecho. Então, André Luiz vê uma jarra de água sendo trazida. E então é perguntado, vai ter alguma coisa especial aqui? E um dos assistentes presentes em um centro, assim como o nosso, explica que essa água potável vai se destinar aos presentes aqui encarnados. Assim como está acontecendo agora. A gente está com uma jarra de água lá, onde a gente tem água para depois dar para vocês, após o passe. Continuando. Com efeito, mal acabamos de ouvir o apontamento. Clementino abeirou-se da jarra e, de pensamento em prece, aos poucos se revelou coroado de luz. Daí, em instantes, da sua mão direita espalmada sobre o jarro, partículas radiosas eram projetadas sobre o líquido cristalino que absorvia de maneira total. Então, a gente percebe que essa pessoa de energia positiva, coroada de luz, traz essa energia positiva, essa bioenergia presente no nosso ambiente para fluidificar essa água que a gente vai consumir. Por intermédio da água fluidificada, continua Ubus, precioso esforço de medicação pode ser levado a efeito. Há lesões e deficiências no veículo espiritual a se estamparem no corpo físico, que somente a intervenção magnética consegue aliviar, até que os interessados se disponham à própria cura. Então é interessante a gente ver que a água fluidificada ela vai nos auxiliar no veículo espiritual como também no veículo físico, agindo diretamente onde a gente não consegue perceber. Porque muitas vezes a gente se encontra abalado emocionalmente, psicologicamente, e isso acaba afetando a nossa psicosfera, que é essa energia que a gente libera para todos os lugares. E a água fluidificada nos auxilia a melhorar, em aumentar a nossa energia para que ela fique boa para nós como para os outros. Um outro trecho que eu gostaria de trazer é da Obras Póstumas, que é na primeira parte, no item 122. Nenhum corpo lhe opõe ao fluido, ele penetra e atravessa tudo. Até agora, nenhum se conhece que seja capaz de o isolar. Então, ele está falando da água fluidificada, que ela consegue penetrar toda a parte do nosso corpo, através da nossa circulação sanguínea. E até agora, nada se sabe que possa isolar isso. Por causa que a água sempre tem que estar constantemente fluindo dentro de nós. E essa energia vai junto com ela e acaba afetando o nosso lado espiritual também. Então, nada se conhece que consegue isolar essa energia positiva.
E ela corre por todo o nosso corpo e nos auxilia a gente se dispor à nossa própria cura e a nos elevar espiritualmente. Porque muitas vezes você se encontra triste e alguém se oferece e dá um copo d'água para você. Aquele copo está recarregado de energias positivas, por causa que aquela pessoa quer te auxiliar. E isso acaba levantando seu astral. Porque a água ela tem justamente essas propriedades, desde que tenha entendimento e propósitos adequados. Agora, gostaria de deixar uma reflexão, que eu já falei um pouquinho anteriormente. O nosso mundo inteiro é composto de muita água. Tem gente que até fala que o nome do nosso planeta não deveria ser planeta Terra, né? Seria planeta Água, corretamente. O nosso corpo é constituído de mais de 70% de água. O que será que a gente está fazendo com essa água presente em todo esse ambiente? Será que a gente está utilizando ela de forma positiva? Será que a gente está utilizando ela para o bem maior? Fica a reflexão. E agora eu gostaria de trazer uma música que eu acho muito interessante. Eu acho que a música dá pra pôr, né? Que eu acho que é uma música que casa perfeitamente com tudo isso que a gente acabou de ver. A música se chama Água da Vida e ela é trazida por Elizabeth Lacerda. Porque tem a letra ali. Tem a letra. Mas eu acho que por minha letra não vai aparecer. Acho que não. Vai ter só o som. Infelizmente, viu? Ai, que lindo. Já começou por mim. Tá dando pra todo mundo ouvir bem? Vou voltar desde o começo pra ouvir melhor. Então, eu recomendo fechar os olhos agora, refletir sobre o que as palavras da música têm nos trazer, sobre a energia que ela traz ao nosso ambiente. É uma música bem calminha. Quem quiser acompanhar a letra, fiquem à vontade também, tá? Fecunda minha alma, calma o meu coração no pranto e na dor. Renove barreiras, reduzem mancheiras, desperta o meu ser para recomeçar. Vem, vem, Senhor, põe tuas mãos sobre a água, cura os enfermos do corpo e da alma, renove o meu coração.
e pura, que nasce da fonte do teu amor. Agora eu gostaria que vocês pegassem o folhetinho que foi distribuído na cadeira de vocês, que ele também tem uma mensagem que nos traz a refletir sobre o conteúdo. É com o título No Reino das Palavras, de André Luiz. Então, André Luiz traz pra gente: não grite, conserve a calma, use a imaginação sem excesso, fale com inteligência, sem exibição de cultura. Responda serenamente em toda questão difícil. Evite a maledicência. Fuja a comparações, a fim de que seu verbo não venha a ferir. Abstenha-se de todo adjetivo desagradável para as pessoas. Coisas circunstanciais. Guarde uma frase sorridente e amiga para toda situação inevitável. Recorde que Jesus legou o Evangelho exemplificando, mas conversando também. Então, André Luiz nos traz um meio de a gente conservar essa energia positiva dentro de nós e também para os outros. Resumidamente, é isso que hoje eu tenho a trazer para vocês e gostaria agora de abrir um pouco para ouvir o comentário de vocês, alguma pergunta, algum comentário complementar. Fiquem à vontade. Muito lindo, Cadu. Nossa, eu fiquei emocionada aqui. Eu tenho uma pergunta para começar. Pode começar. É o seguinte, nós temos o nosso planeta água, né? A maior parte é oceano salgado. No oceano está diluído milhares de sais e outros produtos. Essa água, ela também mantém todas essas propriedades? Essa é a primeira. E a segunda, uma água pura, H2O, 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Uma água destilada possui as mesmas características ou não? Então, a água, normalmente, ela é polarizada, ou seja, ela tem um tipo de energia que vai normalmente predominar sobre ela. Então, a água, em todas as suas faces, tanto salgada como doce, congelada ou até mesmo em estado gasoso, ela vai manter essas propriedades, que é as que ela afeta a energia dela, em si, os átomos presentes dentro dessa molécula. Então, ela consegue sim carregar essas propriedades positivas como negativas dentro dela. Qual foi a segunda pergunta, perdão? Se a água destilada, água puríssima, sem sal mineral nenhum, água destilada, ela mantém todas as... Ela pode manter também. E um suco de fruta? Suco de fruta? Você não gosta de tomar água e você põe na sua cama um belo copo de laranjada. Mantém também as propriedades ou tem que ser a água? Então, quando a gente vai ver o suco, a gente vai primeiramente extrair de uma fruta. E a fruta, para ela crescer, ela vai necessitar da água que a planta fornece a ela. Por causa que ela, em sua constituição, também vai ter presente a água. Pode ser em uma menor quantidade? Pode ser que sim. Mas, normalmente, um suco ele vai também mais água para diluir aquele fruto que você vai bater para produzir o suco. Mesmo que você não coloque, vai ter água ali. E ela também pode ser carregada tanto positivamente como negativamente. A mesma coisa para um refrigerante. Tem muita gente que gosta de Coca-Cola. Sim. É pura água, né? Poluiu a água.
eventualmente ela pode carregar uma energia sim, mas só que a Coca-Cola ela já é mais poluidinha fisicamente pra gente. Com certeza. Mas ela pode carregar essa propriedade. Qualquer molécula d'água consegue carregar essa É isso que eu energia. queria saber. Obrigado. Ó, Cadu, eu vou fazer só um comentário, que é engraçado, eu acho. Você falou, você deu como exemplo que o Masaru Emoto. Masaru Emoto fez a experiência lá e colocou várias. Ele falou da música, que ele colocou heavy metal lá. Eu falei, não é tão ruim não, heavy metal eu gosto de rock, então a energia é boa. Agora imagine essa água sofrendo se tivesse colocado a Anitta. Eu tenho dó da água. Então, a música, ela geralmente produz energia ao nosso ambiente, que ela é medida normalmente em hertz. O hertz, ela é uma energia que pode afetar alguns componentes químicos presentes. Então, dependendo dessa quantidade de hertz e da frequência dele, ele pode afetar tanto positivamente a água como negativamente. Então, vai depender um pouco da questão dos hertz e da frequência que a música vai expor ao ambiente. E o sentimento, o que a música expressa. Exato. Também Será que afeta isso- bastante. Será que isso não afeta até mais do que o resto? Eu acho que sim. Porque Sim. uma música edificante, uma música que fala de coisa boa, a energia que ela transmite é uma. Se você coloca um funk desse aí, problema, Sim. né? Com certeza. É daquilo que a gente sente quando a gente está ouvindo aquela É, música. né? A energia que ela te passa, a música é pura energia. Quando você ouve uma música degradante, se você entrar na mesma onda de vibração daquela música, no exemplo da água ou de um ser humano, é a mesma coisa. Exatamente. A sua vibração, a vibração da água, a tua vibração vai acompanhar, infelizmente, aquilo que você ouve. Uhum. Assim como aquilo que a gente pensa, né? Isso. Por causa que o pensamento O também é uma princípio vibração. O princípio é o mesmo, é que nós estamos focando na música agora, mas o princípio é o mesmo. Né? E é tão interessante porque assim, o nosso corpo é feito 70% de água. Então, imagina assim, como que ficam as nossas células, né? Com que vibração elas vão ter, né? Se você está num ambiente ruim, falando coisas ruins, se você está vibrando isso, você vai poluir aquela água. Com certeza a célula não vai funcionar legal. A gente é composto de mais de 70%. Oi, Luiz. Pode falar. Fazer um comentário. Se eu não me engano, a gente está debaixo do maior aquífero do mundo, né? Sim. O primeiro aquífero Guarani, se não me engano. Segundo uma coisa, as propriedades da água, não dela em si, mas traz componentes primordiais do ser humano, da época das cavernas, né? O som da água. Tem vários no YouTube, né? Para dormir bem, né? Que tá aquela aguinha caindo, né? Esse é um lado positivo. O lado negativo da água tem a parte geobiológica, porque a frequência da água, se você tem um veio de água passando embaixo da sua cama, por exemplo, a gente não sabe, antigamente aquelas varinhas que você identificava para o poço, né? Mas se usa hoje aparelhos modernos, que o Celso tem, por exemplo, né? Que você identifica se tem um veio de água na sua propriedade. A frequência dela é extremamente maléfica para a água. Sim. Se recomenda, inclusive, nunca, né, fazer um estudo geobiológico antes de você construir uma casa. Justamente por isso. É importante essa parte que você trouxe acerca do som que a água produz, porque muitas vezes esse som pode ser traumatizante para algumas pessoas, principalmente para pessoas que enfrentaram, por exemplo, enchentes, tsunamis, ondas enormes, implacáveis vindo do oceano ou do mar. Então, é importante a gente reconhecer que muitas vezes isso vai ser variável, dependendo de cada indivíduo. Que nem o William disse, tem gente que não gosta de beber água, mas tem a opção do suco. Tem a opção do refrigerante, que não é muito saudável para o nosso corpo fisicamente, mas também pode carregar energia. E essa coisa da água magnetizada é muito incrível, né? Assim, tem uma história do Dr. Bezerra de Menezes, que o Dr. Bezerra, ele atendia muita gente, naquela época não tinha SUS, né? Não tinha, quem podia pagar médico tinha atendimento, quem não podia, não tinha mesmo, né? Não é que nem hoje que
formatura uma vez para uma pessoa se tratar e tudo mais. E aí uma vez uma senhora foi procurá-lo e ele fez uma receita e deu para a mulher falou assim, eu não vou conseguir, doutor, comprar esse tipo de coisa. Que ele falou, minha filha, não tem problema, a senhora vai pegar um copo de água e a senhora vai picar a receita e a senhora vai colocar um pedacinho por dia e a senhora vai fazer uma prece e vai tomar essa água todo dia. A hora que acabar a receita, o papel, a senhora vai picando bem pequenininho. A senhora vai estar curada. E depois ela voltou para falar para o doutor Bezerra que ela tinha ficado curada mesmo. Porque é claro que não era por causa do papel. Não, né? Porque assim, usou muita psicologia, né? O pensamento firme, a oração, assim, ela achava. Não, acho que você está falando de fé, né? É de fé. É o ponto final. O que Ele falou, ela acreditou, acabou. O que aquela fé colocou naquela água? Fé é não ter dúvida. Bom, Coisa linda isso. mas eu queria parabenizar você. Parabéns mesmo. Muito Parabéns obrigada. pela palestra. Legal. Muito legal. A gente não costuma bater palma para palestrante, mas palestrante que faz uma palestra linda dessa, sem o audiovisual não funcionou. E com toda essa idade, né? Já pensou? Obrigada, Tá viu, bom, Carol? Muito parabéns. obrigada. Foi muito lindo mesmo. Eu gostaria de trazer mais uma coisa, que aquele experimento do arroz, posteriormente foi mais bem investigado, porque a célula da planta, ela tem, digamos que um buraco, de forma simplificada, dentro dela, onde ela utiliza para armazenar água. Então, as plantas são principalmente afetadas, por isso que o arroz também foi muito afetado, por causa que ele também faz parte de uma planta, que ele acabou murchando, por causa que aquela água estava carregada negativamente. Agora pense naquela pessoa que cuida de uma plantinha sempre bem. A planta vai desenvolver bem. Então também tem o experimento que normalmente faz isso com plantas. Pega uma flor ou uma planta em si e ela também expõe a isso. E a planta também vai ser afetada. Muito mais do que os animais, por causa que ela tem esse bolsão onde ela vai carregar água.